uma coisa que a gente faz no For Schools, né, que é o Programa de Educação Financeira para Jovens, tem um conceito chamado de inflação. Já deve ter ouvido falar de inflação. Se eu chego para você e eu falo, Vini, eu vou te ensinar a inflação. Aí eu falo para você assim, ó, inflação, Vini, é a desvalorização do nosso poder de compra com aumento da oferta monetária. Se você fosse um aluno, você provavelmente queria me bater. Depois você fala, puta, que decoreba, cara, que coisa chata, entendeu? E essa é a maior parte das formas como as pessoas explicam. Elas simplesmente dão um conceito e esperam que o outro aprenda. Mas se você aprendeu, se você leu livros sobre como ensinar, talvez você vai ensinar de uma forma um pouco diferente. Então, como é que o For Schools faz lá? Assim, ó, imagina que um grupo de turistas entrou dentro de uma casa, uma mansão, eles foram visitar essa casa. Só que, por algum motivo, eles ficaram presos lá dentro. Mas a casa era grande, tinha espaço para todo mundo, então eles não se desesperaram. Tinha vários cômodos e cada cômodo tinha vários itens lá. Então tinha a cozinha, que tinha lá pratos, tinha a frigideira, tinha alimentos, tinha despensa, tinha o quarto que tinha abajur, tinha cama, tinha várias coisas, tinha a biblioteca com vários livros, tinha um monte de coisa lá. E eles decidiram que cada turista ia ficar com um cômodo. Só que todo mundo tinha dinheiro no bolso. Então eles decidiram usar esse dinheiro que eles tinham no bolso para negociar entre si os itens que eram de cômodos das pessoas. Então criou-se uma espécie de economia ali dentro. E um dia, por um motivo inexplicável, um homem mascarado invadiu a casa. Ele deixou um saco de dinheiro lá dentro. Só que ele saiu por onde ele entrou e vedou a passagem, trancando de novo os turistas. Mas, de novo, os turistas eram civilizados, não se desesperaram, viram aquele saco de dinheiro e falaram, vamos repartir. E aí cada um ficou com uma quantidade de dinheiro a mais. Só que todo mundo estava com mais dinheiro, né? Agora. E a quantidade de itens na casa não aumentou. Uau. Então, eles começaram a comprar mais, porque eles viram que estava mais dinheiro. Começaram, pô, você tem mais dinheiro agora, você vai gastar mais. Eles começaram a gastar mais. O que começou a acontecer? Os preços começaram a aumentar. Porque é a mesma quantidade de itens na casa para mais dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu gasto mais. E agora, os preços começam a aumentar. Isso é inflação. Eu posso falar para você que inflação é o processo de desvalorização do seu poder de compra com aumento na oferta monetária, ou contar a história dos turistas enclausurados dentro de uma mansão que, de repente, um homem mascarado colocou um saco de dinheiro, aumentou a quantidade de dinheiro lá dentro e manteve a quantidade de itens. Então, tem mais dinheiro para os mesmos itens. Isso é inflação. É exatamente o que acontece na nossa economia quando o governo chega e fala, vamos imprimir mais dinheiro, vamos injetar mais dinheiro na economia, vamos construir obras que, na prática, não vão servir para muita coisa, mas vão simplesmente para conseguir gerar emprego no curto prazo. Mais gente, mais dinheiro, dá uma falsa sensação momentânea de riqueza, mas na prática isso faz a vida de todo mundo pior no longo prazo. E você vai ensinar isso para crianças, cara? No caso, isso é um conteúdo que a gente dá no nono ano. Inflação. Uau, animal. E como que é a escola? Hoje é só a escola, a pessoa física não tem que estar na escola que vai ser passado isso, ela não consegue comprar diretamente. Como é que funciona isso? A gente tem materiais de educação financeira que a gente vende, B2C, né? Business to Consumer, que é pessoas que assistem YouTube e tal. Mas esse material específico de educação financeira para escolas, você tem que ser um aluno das escolas que a gente tem em parceria, né? Então, legal. Então, as escolas que queiram isso tem que te procurar, as escolas. Isso. Tem um site lá que a gente coloca cadastro. Como é que é o site? A gente deixa aqui embaixo do vídeo. Boa, pô, legal, cara. Obrigado, bacana. jovensdenegócio.com/para-escolas. jovensdenegócio.com/para-escolas. Coloca embaixo da descrição aí, Renatinho, o vídeo também. Tá? E as escolas que queiram ter esse sistema. É um sistema tipo de aula semanal? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Hora por semana de um conteúdo programático que o professor dá dentro da sala de aula. Então é um professor que ele é capacitado pelas jovens da escola para ele trazer conteúdo de educação financeira. A gente vai ensinar ele a ensinar para os alunos no jeito jovens de fazer. Não só ensinar é fácil, fazer o outro aprender é difícil. A gente vai fazer o outro, vai ensinar o professor a fazer as crianças aprenderem. E também, em paralelo, para as crianças trabalharem e praticarem o que foi dado em sala de aula, eles têm acesso a uma plataforma que é gamificada, em que eles vão ver uma trilha de conhecimento que vai abordar o mesmo conteúdo dentro da sala de aula, para reforçar. Só que tem um porém. Os conteúdos que são abordados dentro da plataforma, eles geram pontos. É uma plataforma gamificada. Conforme o aluno ele adquire pontos e manda bem no ranking em relação aos amiguinhos, ele desbloqueia prêmios, ingressos de cinema, voucher em jogos, prato de graça em restaurante, dinheiro para investir numa corretora de valores, ou seja, coisas que eles veem na prática que para a sua vida faz sentido, para eles terem o incentivo de aprender.
e começarem a perceber que se eu me dedico, eu ganho. Uau. Isso é a proxy da vida. Você se dedica, você aprende, você aplica, você ganha. Você é merecedor do teu trabalho. Isso. Então, é isso que a gente quer trazer. E, cara, a gente percebe nitidamente, assim, depois de conversar com bastante pessoas, você vai desenvolvendo uma percepção de quando a pessoa tá falando algo porque ela tá preocupada em colocar grana no bolso, ou seja, em vender aquilo, e quando a pessoa acredita naquilo. Eu consigo perceber nitidamente que você acredita muito nisso, de levar essa educação, esse tipo de conhecimento para essa faixa etária, para esse tipo de público. E eu quero até aproveitar, sabendo que você acredita, percebendo que você acredita muito nisso, qual que é o resultado, cara, desse jovem, dessa criança, chama-se criança ainda, adolescente? Do 6º ano até o 3º ano do médio, né? 6º do fundamental, então é de criança de 11 anos até o moleque lá de 16, 17 anos. Então, o adolescente em geral, assim, o jovem em geral, ele aprendendo isso nessa idade, o que pode acarretar? O que o Breno vê que pode acarretar na vida dele lá no futuro, cara? Pô, hoje, cara, a gente vive numa sociedade que a realidade é 60% das pessoas têm dívidas, né? Estão inadimplentes. O que significa que a maior parte das pessoas no Brasil tem dívida que não consegue pagar. Uau. 70% estão com dinheiro na poupança, que não é nem investimento. Poupança é o pior lugar que você pode dizer. Pior do que poupança, só dinheiro na conta corrente. Então, essa é a realidade de uma nação que não foi dado conhecimento sobre como lidar com o básico, que é dinheiro. A partir do momento em que você traz conhecimento sobre dinheiro, as pessoas elas podem se planejar para cumprir sonhos, comprar um carro, comprar uma casa, se planejar para viver uma cerimônia de casamento, fazer uma viagem, às vezes dar um presente para quem ama. Porque a maior parte das pessoas quer ganha algum dinheiro, vai comprar um carro, faz o quê? Financia. Ao financiar o carro, o que acontece? Você dá uma entrada, se endivida com o banco, fica escravo para conseguir agora pagar a dívida durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, se for um apartamento, e você vira escravo da dívida. Sendo que quando você for ver quanto que você pagou no apartamento, você pagou 3 vezes o valor do apartamento. Por quê? Porque você não soube investir o seu dinheiro antes e acumular para que você fosse. Ah, Breno, mas eu quero comprar o apartamento agora, que eu quero usufruir agora. Beleza, o apartamento não é teu, cara. Não é. O apartamento ele vai ser seu no momento que você pagar a última parcela para o banco. Se você ficar inadimplente um mês, o banco vai levar tudo. Não importa se você pagou 20 anos. Não é teu, é do banco. Então, a educação financeira permite que a gente saiba capaz de se planejar, de realizar sonhos, até de atingir a liberdade financeira. Você não precisa se aposentar com 65 anos se você tem ativos, né? Ativos são investimentos que você gera renda passiva, que botam dinheiro no seu bolso e que se valorizam. Uau. E melhor de tudo também é entender que a educação financeira, no caso de acordo com a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela envolve empreendedorismo. Então, a educação financeira... Então, está ligado diretamente com empreender também. Exatamente. Uau. Empreendedorismo é um tópico dentro de educação financeira. Entendi. Então, você aprende educação financeira, cara, você aprende também a identificar uma dor no mercado, conceber um produto para adquirir clientes e retê-los depois. Isso tá lá, mano. Isso você vai aprender. Então, eu vejo que esses são conhecimentos que qualquer ser humano precisa ser dado para ele conseguir viver em sociedade. Teria encurtado muito, não só o meu caminho, como o seu também. Demais, sem dúvida. Você não precisaria ter pesquisado isso, gastado tempo para aprender, já teria, né? Então, assim, e não tenho dúvida, cara, que vai ser um sucesso. Tudo que você, se você achar alguma forma que a gente puder contribuir com isso também, conta com a gente. Que legal, pô, que bacana. Acho que o ecossistema como um todo, de alguma forma, vai poder contribuir com isso. A gente acredita nisso e a gente precisa de mais pessoas que acreditem nisso para levar isso ainda mais para frente, para impactar ainda mais pessoas. Porque no final de tudo, cara, a gente diz aqui que a ferramenta ela tem prazo de validade, mas a obra não. E você, que maneiro. Você tem umas frases incisivas, muito bom. E sabe quando você sabe que uma ferramenta foi boa? Quando você pergunta para ela as obras com que ela participou. E quando você olha para as obras dessa ferramenta e você vê assim, cara, que prédio incrível, você entende que ela teve uma boa vida útil. Total. Um bom trabalho enquanto esteve vivo. Demais. Mano. Porque o pior sentimento que a gente pode ter, Breno, é o sentimento de impotência, é o sentimento de desperdício. Imagina você chegar com 90 anos, na beira da morte, eu falo assim, nossa, como você tinha um potencial para ser um grande comunicador e impactar pessoas. Total, nossa. Você vai olhar e falar assim, eu passei a vida inteira sem usar isso. Sem realizar isso. Desperdício. Pô, agora eu vou morrer e ficou para trás. Exato. Então, tudo que a gente puder fazer para de alguma forma contribuir, levar uma mensagem que a gente acredita para frente, a gente vai fazer.